Tá bom, então. Então, já vou começando mesmo. Então, boa tarde para todos, meio boa noite, né? Então, sejam todos bem-vindos à mesa redonda Passando a Boiada, a mobilização dos movimentos frente ao desmonte ambiental, né? Eu sou Alessandra, integrante do PET, né? E a mesa é uma das atividades da Semana Acadêmica da Biologia de 2021, que tem como tema conexões em tempos de isolamento. Então, a proposta, né, dessa nossa mesa redonda é com a contribuição dos nossos convidados aqui, que representam, né, movimentos socioambientais bem importantes. A gente tem uma discussão, a gente refletir e trazer um início de uma discussão e reflexão sobre o agravamento da crise ambiental atual, né, no país, aí assim como a gente também pode aqui levantar estratégias de mobilização com relação a essa crise ambiental e a esse desmonte ambiental bem atual, bem importante que nós deveríamos discutir com os nossos movimentos socioambientais. Então, nós temos aqui 3 convidados, né, que cada um vai ter um tempo de fala de mais ou menos 20 minutos, né, e vai ter uma ordem, né, então os nossos convidados são o Alexandre Krobi, ele é agrônomo pela URGS, ele é mestre em Ciências do Solo, e ele é sócio fundador e coordenador técnico do Instituto Curicaca, que é uma organização não governamental sem fins lucrativos que trabalha na área da conservação, da cultura e na promoção do ecodesenvolvimento, assim tendo um caráter tanto ambientalista quanto social, educacional, cultural e científico. Nós temos a Rayane, do Subverta, que é uma organização política ecossocialista que deseja colaborar com as convergências da esquerda socialista, contribuindo ativamente com a auto-organização da classe trabalhadora. E eles também, né, como uma organização ecossocialista, desejam construir uma sociedade pautada no bem viver, e então eles têm essa missão de transformar o mundo, né. E nós temos a Marinês Garcia, que vai ser a nossa última fala, e ela é a professora orientadora do grupo UVAIA, né, que a sigla significa Uma Visão Agronômica com Ideal Agroecológico, que é um grupo, né, como a sua sigla diz, que a partir do incentivo da universidade, traz discussões acerca dos padrões de modelos agrícolas e qual a relação desses padrões de modelos agrícolas com os padrões de consumo e desenvolvimento da sociedade em geral, assim como os efeitos deste modelo, né, sobre sistemas ambientais, sociais, econômicos, políticos e culturais diversos. E esse grupo também estuda propostas de modelos agrícolas alternativas e sustentáveis para a manutenção da biodiversidade. Então, nós temos esses 3 movimentos socioambientais para contribuir com a nossa discussão dessa mesa redonda. Cada convidado terá 20 minutos de fala, que eu vou cronometrar aqui. Quando faltar 5 minutinhos, eu vou ligar o microfone só para avisar que falta 5 minutinhos para ir encerrando a fala, né? E concluindo a fala. As perguntas, elas podem ser enviadas no chat e depois, no final das 3 falas, nós iremos ver as perguntas enviadas e iremos respondê-las, certo? Ou contribuições, né? Não só perguntas, mas contribuições para a discussão. E o formulário de presença será colocado no chat durante a atividade e esse formulário vai ficar disponível apenas no dia de hoje. Então, fiquem atentos. Então, eu passo a palavra para o Alexandre, que vai ser nossa primeira fala. Eu acho que o Alexandre não tá nos escutando. Eu acho que
Então, a Rayane vai começar, então, e vamos ver se a gente consegue entrar em contato com o Alexandre, talvez ele tenha caído, né? Mas, por favor, então, Rayane, pode começar, que é a representante do Subverta, né? Isso, obrigada, Ale. Bom, primeiro, queria agradecer o convite, muito obrigada por esse espaço. Eu participei de uma mesa mais cedo também, e aí queria reforçar uma coisa que eu falei lá, que eu fico muito feliz que esteja tendo esse tipo de debate, de mobilização dentro da universidade pública, principalmente no espaço de graduação. Então, ver a juventude debatendo temas tão importantes e abrindo esse espaço de debate de uma forma política, né? Porque a gente está numa situação de conjuntura política nacional muito complexa, além de uma conjuntura mundial de pandemia, então se manter neutro não é uma opção, então eu acho muito importante que a gente tenha esse espaço de debate e agradeço o convite. Como a Lei explicou, eu faço parte de uma organização política de um coletivo que se chama Subverta. Ele é um coletivo nacional e ele é um coletivo ecossocialista. Então, a gente pauta muito o debate da parte de uma sociedade que a gente quer construir, levando em consideração a pauta ambiental, que ela é muito importante. E isso é muito diferente do que outras organizações debatem, porque muitas vezes o meio ambiente é um assunto que às vezes é meio deixado de lado, que as pessoas acham que não é tão importante de ser debatido, que é uma coisa para a gente, vamos priorizar outras coisas aqui mais importantes, mas o meio ambiente ele está completamente entrelaçado com todas as outras lutas que a gente observa, porque, como se diz, não existe sociedade em terra arrasada onde a gente não tem o que comer, onde a gente não tenha diversidade, onde a gente não tenha água limpa, onde a gente não tenha uma série de outras coisas, né? E a gente vem a emergência climática, enfim, as mudanças climáticas, elas são completamente uma pauta urgente ser debatida, porque ela já está batendo na porta de muitas pessoas. Então, hoje a gente sabe que existe uma coisa chamada racismo ambiental, onde as pessoas que mais poluem, elas são as que menos são afetadas por essas mudanças climáticas, e as pessoas que menos emitem gases de efeito estufa são as que são mais afetadas. Então, a gente já tem uma série de populações de pessoas em diversos países que a gente chama de refugiados climáticos, pessoas que estão vivendo secas extremas ou, enfim, mudanças climáticas extremas, que já estão sofrendo as consequências por conta disso, que já estão pagando o preço por uma minoria que causa todo esse caos no nosso meio ambiente, né? E mais especificamente no Brasil, a gente vê aí todos esses ataques às comunidades indígenas, aos povos tradicionais. A população mais pobre é sempre a que mais paga por todo esse processo, seja por falta de saneamento, falta de água potável, inundações, enfim, uma série de problemas que a gente observa. Então, falar de desmonte ambiental, falar dessa pauta ambiental, ela é urgente, porque já tem pessoas pagando o preço por isso, né? Então, não é uma coisa que a gente pode deixar de lado. E aí, mais especificamente do tema, a gente tem esse governo em específico que tem como projeto o desmonte ambiental, é um projeto de governo. A gente usa essa fala aí daquela reunião ridícula que aconteceu, né, que a boiada está passando, e ela está passando mesmo. Então, a gente tem uma série de projetos de lei aí que estão em votação. O mais recente que mais tem gerado mobilizações é a PL 490, o qual eles querem demarcar, fazer um marco temporal de terras indígenas, considerando todo aquele... considerando o fato de que
que os indígenas são os donos dessa terra, né? A gente tem aí também um recorde de desmatamento nos últimos 4 anos, nos últimos 4 meses seguidos na Amazônia. A gente está tendo, recentemente, eles retiraram o INPE da divulgação, retiraram do INPE a necessidade de divulgação de dados de desmatamento da Amazônia. A gente tem PL da grilagem aí passando, então, uma série de ataques que vêm de todos os lados possíveis. E é impossível com que a gente fique passivo e neutro com relação a tudo isso que está acontecendo. E aí é importante se mobilizar, né? Porque muito dificilmente sozinho a gente consegue fazer alguma coisa. Então, estar dentro de mobilizações, estar em uma luta coletiva, seja numa organização, seja, enfim, da forma que você consegue, a chance da gente conseguir coisas é muito, muito maior, né? Então, às vezes a gente tem uma coisa que eu até falo muito, as pessoas gostam de passar essa ideia de que o problema ambiental ele é individual. Então, o meu banho demorado é o problema da falta de água do mundo, sabe? Então, estar também lutando coletivamente é justamente para a gente quebrar essa ideia de que tanto as causas quanto as soluções dos problemas, elas não são individuais. Então, não é nosso banho demorado que está causando a falta de água das últimas secas dos últimos anos, né? A gente tem aí o agronegócio que gasta horrores de água no nosso país, não paga por isso. Então, da mesma forma como essas reclamações elas também não são individuais, a luta ela tem que ser coletiva. Então, só através de uma mobilização coletiva é que a gente consegue, de fato, conseguir coisas. E aí, também retomando uma coisa que a gente conversou na última mesa, de que às vezes a gente não pode confiar muito na institucionalidade, né? A gente tem muitos problemas com a institucionalidade, mas estar dentro dela é muito importante. Então, ter deputados, ter senadores, ter pessoas sérias que pautam a pauta ambiental e que levam esse debate também é de extrema importância. Então, também estar inserido na institucionalidade faz muita diferença, senão eu acho que as coisas seriam muito piores do que elas já estão, sabe? Se a gente não tivesse minimamente uma oposição ali dentro, mas não é tudo, né? A gente, como população, a gente também tem que se mobilizar. E, recentemente, a gente teve uma meia grande conquista, né? O Salles caiu, mas entrou aí uma pessoa muito pior, assim, não muito pior, mas eu acho que tão pior quanto. Então, às vezes a gente tem uma esperança, mas aí a gente vai lá e parece que volta 3 passos para trás. Então, é importante a gente também estar atento a essas movimentações e estar pressionando para sair ele, está pressionando para sair o Bolsonaro. Então, os atos também são muito importantes nesse momento para a pauta ambiental. E resumindo, assim, eu acho que eu queria deixar essa mensagem, assim, a gente pode mais conversar ao longo da mesa, de que a pauta ambiental ela não é uma coisa secundária, como as pessoas gostam de pautar. Ela não é uma coisa que é tipo assim, depois a gente resolve, sabe? É uma coisa urgente, a gente tem que debater isso agora, as coisas estão acontecendo, a boiada está passando, a gente tem aí problemas seríssimos e a gente tem que debater sobre eles e pensar em soluções de forma coletiva e parar com o discurso de individualização do problema e pensar como é que a gente vai sair dessa. Então, não sei se eu falei muito, mas eu acho que, resumidamente, era isso que eu queria falar um pouco. E aí, mais para frente, a gente pode conversar também mais sobre. Muito obrigada pela tua fala, Rayane. Eu acho muito interessante essa coisa da gente não separar o ambiental das outras pautas, das outras lutas, dos outros movimentos que a gente tem, né? O ambiental também é importante, como todos os outros, não é que a gente vai pensar no ambiental que a gente não vai pensar nas outras coisas, porque, né, quando a gente pensa no desenvolvimento ambiental e em mudar nosso sistema, a gente acaba melhorando tudo, né? No contexto social, econômico. Muito importante a tua fala.
Agora que tu terminou tua fala, o Alexandre, se tu quiser agora fazer a tua fala. Eu não tô te ouvindo. Eu peço desculpas, eu não tinha visto que tinha caído no WhatsApp aí para mim retomar, então. Sem problemas. Tá? Sem problemas. E eu não sei se projetar aqui, eu tinha uma apresentaçãozinha rápida, talvez fosse bom para dar uma ilustrada. Eu teria como tu me mandar essa apresentação? Ué, modificou? Tu conseguiu botar a apresentação? Não. Não botei. Tá. Tu pode, agora que tu é apresentador, tu pode carregar a apresentação ali no maisinho esquerdo, do canto esquerdo inferior. Tá. Tem ali carregar a apresentação, daí tu tem que enviar. Tá. Tá, porque eu, na verdade, vou perder tempo aqui se eu for fazer isso, é uma pena, mas tudo bem. Eu vou só usar ela para me organizar um pouquinho, tá? E a questão, né, que vocês pediram para a gente abordar é essa forma de mobilização. E, de certa forma, assim, nós, o Instituto Curicaca, né, uma ONG aí que está há 24 anos atuando, mas nós não representando algum movimento para falar em nome do movimento, embora a gente faça parte de vários movimentos aí. Então que a gente, como é que a gente tem atuado frente, né, a essa situação aí de desmonte que está rolando aí no país, né, e em alguns outros lugares no Brasil. E aí é falar um pouquinho de como é que a gente atua, né, e um pouco é reforçar a nossa atuação desde sempre, a gente, forma como eu vou colocar rapidamente para vocês, e algumas coisas a gente meio que vem ajustando aí, frente a essa situação de desmonte que, no mínimo, se ela for revertida em médio prazo, né, ela vai deixar, com certeza, uma quantidade enorme de sequelas aí, de muitos anos para conseguir recuperar o que se perdeu. E nós, do Curicaca, nós atuamos por meio de 4 programas, as coisas, né, através de ações, de projetos, de inserções em políticas públicas, de ativismo, e muitas parcerias, né. O Alexandre caiu para mim, caiu para vocês também? Acho que a internet do Alexandre está um pouco ruim. Será que ele consegue voltar? Ou ele me escuta? Oi, oi? Oi, Alexandre, não estou te escutando também. Perdeu a conexão, né? De novo. Caiu, mas agora tu voltou. Uma coisa, se tu quiser compartilhar a tela para tua apresentação, tu pode compartilhar também. É mais rápido de carregar. Como é que eu faço isso? Tem ali embaixo, tem um... Peraí. Compartilhar a sua tela, tá? Isso. Tá, ótimo, tá. Que bom. Estão enxergando? Tá carregando. Ó, estamos vendo. Perfeito. Tá. Acontecendo aí. Mas, de qualquer maneira, eu vou retomar de novo aí, só tá... Eu não sei nem exatamente quando é que vocês pararam. Desculpe se eu for ser repetitivo. Então, assim, o que eu estava querendo dizer é que a gente, frente a essa situação de desmonte, né, o que a gente tem feito é institucional de atuação mesmo, e fazer uma revisão, uma atualização naquilo que precisa ser feito, né? E nós atuamos já muito
educação ambiental e cultura, políticas públicas e fortalecimento institucional, e a gente vai costurando, né, um conjunto de ações aí, espécies, para ecossistemas, com comunidades locais, ecoturismo, usos sustentáveis da biodiversidade, birdwatching, por exemplo, observação de aves é uma coisa que a gente trabalha bastante, pesquisas, né, educação ambiental, rápido, assim, né, planejamento da paisagem, planos de conservação da biodiversidade e ativismos em manifestações, campanhas e assim por diante. E isso mais ou menos se relaciona dessa forma, assim, né? A gente tem uma atuação de ativista na área socioambiental e também cultural, e a gente se envolve na promoção de políticas públicas. Rapidamente eu botei aqui só para fazer jus, né, a dizer que a gente não atua sozinho, a gente constrói. Se vocês olharem lá no nosso site, no seção de notícias, aí vocês vão ver que desde que a gente está nesse monte brasileiro da política ambiental, da atuação ambiental, cultural, social, e tudo, né, está sendo tudo desmontado. A apresentadora anterior estava lembrando bem aí e pontuando. Se vocês olharem lá no nosso site, vocês de 2019, 2020, né, agora de 2021, elas mantêm uma forma de atuar. O que o setor que impacta a biodiversidade, a sociodiversidade, entender bastante, né, observando a nossa forma de atuar e se aperfeiçoar. Mas o que nós fizemos enquanto movimentos, né? No meu entender, a gente evoluiu muito pouco perto deles, né? A gente não construiu praticamente novas estratégias, com velhas fórmulas, né? E eles se deram conta de que tinham soluções para a nossa mobilizações, de campanhas, de enfrentamentos, de judicializações, né? Eles tinham formas de isso, de amenizar o impacto desse enfrentamento, criaram, né, novas estratégias aí que vocês, né, essas estratégias que esses setores aí vêm construindo, e a gente ficou um pouco paralisado. Continuamos usando velhas formas de agir com pouquíssima inovação, mesmo dentro das redes, mesmo dentro dos ambientais, né, nós continuamos usando, né, as mesmas maneiras de enfrentar, e isso parece, por isso que a gente está esperando, né, infelizmente, né, que haja uma nova eleição aí e que essa situação seja substituída por políticos aí, sem que a gente tenha tido capacidade suficiente de fazer um enfrentamento capaz de derrubar esse cara que está aí, que tomaram o poder aí por golpe, né? Então, o que a gente fez em final de 2019, meados de 2019, rever o nosso planejamento estratégico institucional, considerando o contexto atual, né, e considerando os grandes desafios globais, né? Então, a gente aperfeiçoou um pouco, colocamos mais claramente a questão do enfrentamento do aquecimento da crise climática, né? Incluímos a poluição dos oceanos com plástico num desafio institucional bastante forte. Nós já redução de riscos de extinção de espécies e ecossistemas, e já trabalhávamos com comunidades e povos tradicionais, mas enfatizamos nesse novo planejamento. Revimos os nossos valores institucionais aí para poder fortalecer a nossa e a partir de um conjunto de princípios que são fundamentais para que os coletivos, organizações, né, não governamentais, fiquem, né, entre os seus e com os seus pares, e começamos então a reforçar algumas questões
nesse momento. Uma delas, por exemplo, a gente está liderando uma coalizão multi-institucional pelo marinho. É uma iniciativa bem recente, conjunto de instituições que nós articulamos aí para fazer os enfrentamentos de maneira aí e estratégicos para os desafios costeiro-marinhos, né? Nós também articulamos a possibilidade de o governo brasileiro aí estabelecer uma cooperação envolvendo reforçar o blefe na Amazônia, né? Então conseguimos articular uma carta direcionada e a cúpula do clima que se reuniu lá em Washington há 2 meses atrás. Essa carta, junto com outras cartas que também foram indígenas por governadores, né? E ela ajudou um pouco na reflexão que poderia se dar essa cooperação entre o governo dos Estados Unidos e o governo brasileiro no que diz respeito à Amazônia. A gente tem trabalhado bastante com a reserva da biosfera da Mata multi-institucional de articulação de políticas públicas que afetam a Mata Atlântica como um todo no Brasil e tem ações bem fortes aqui para a região sul, no Rio Grande do Sul, um pouco em Santa Catarina e Paraná também. A gente tem a internacional, esses são parceiros aí que se fortaleceram a partir do momento aí desse desmonte, né, porque abrangeu todas as questões de capacidade de cooperação com as instituições brasileiras, né, inclusive acesso a recursos, que a gente consiga levar o nosso trabalho em campo e manter campanhas e conseguir avançar no fortalecimento de algumas políticas públicas, o desmonte. Então, foram algumas coisas que a gente fez e vem fazendo aí. Então, era brevemente isso, porque eu acho que o mais importante é mesmo a orientação, assim, de como é que a gente vem atuando, né, já, e reconhecemos nesse momento de crise aí, de desmonte, que as nossas estratégias faziam sentido, portanto, nós reforçamos elas, e aqui trouxe para vocês alguns dos aspectos que nós temos destaque nesses últimos esse enfrentamento. Acho que é isso, obrigado por enquanto e estou à disposição. Muito obrigada, Alexandre, pela tua fala. Muito legal mostrar os projetos do Curicaca. Eu sempre gosto de ver o que o Curicaca está fazendo, né? Eu gostaria, então, de saber qual a nossa próxima fala. Marinês se encontra. Marinês, consegue me ouvir? Marinês, se tu tá me ouvindo, tu tá com o áudio desativado. Oi. Oi, gente, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Marinês, eu vou me tornar apresentadora para compartilhar os teus slides, ou tu quer que tu passe os slides? Não, tu pode ir passando. Desculpa eu não ter assistido as anteriores. Só isso. Não tem problema. Tá Eu certo. vou carregar a tua apresentação, então, só um segundo. Tá bom. Então, essa é a Marinês, é a professora orientadora do grupo Uvaia. Acho que vai, rapidinho aqui. Tranquilo, a gente espera. Deixa eu empurrar um pouquinho para trás. Ó, carregou. Então, tu vai me falando quando passa, tá? Tá certo. Então, gostaria de dar boa noite a todos mais uma vez. Eu estou muito feliz de estar aqui conversando com você sobre esse assunto, apesar da fala do nosso ex-ministro.
E então vamos lá, tá? Então assim, o meu nome é Marinês Garcia, eu sou bióloga formada pela URGS, eu me formei em 1988 e eu trabalho com algas marinhas, eu trabalho com diatomáceas de praias arenosas, um assunto bem distante desse que a gente vai conversar hoje. Mas ao longo da vida, né, profissional, a gente vai assumindo outros encargos, a gente vai ministrando aula com colegas, a gente vai ministrando aula sobre outros temas. E hoje, então, na URGS, eu estou na URGS há vai fazer 4 anos. Eu vim de transferência da Universidade Federal de Pelotas para Porto Alegre em 2017, e eu comecei a trabalhar com esse grupo maravilhoso que é o UVAIA em 2019, certo? Então, vamos passar para o próximo slide. Então, o UVAIA é uma sigla que significa uma visão agronômica com um ideal agroecológico. O próximo. Mas é também uma plantinha, né? Uma frutinha, né? A uvaia, que a gente vê aqui na parte da esquerda, ela é da família Myrtaceae, uma planta nativa da mata do Uruguai, né? Do Alto Uruguai, uma planta muito saborosa e nativa, né? Como ela é do Alto Uruguai. E esse grupo, o uvaia, ele foi fundado pelo professor Fábio Dalsório em 2003. Ele já é aposentado e ele fazia parte, então, da Faculdade de Agronomia. Então, ele e vários grupos de alunos, nesses quase 20 anos, promoveram vários tipos de atividades, algumas eu vou mostrar agora, né? Onde, assim, o centro das atividades sempre foi, então, assim, o manejo de áreas, de 2 áreas dentro da agronomia, e o estudo de processos agroecológicos, então processos onde eu vou plantar e eu vou tentar conservar a natureza, e eu vou, ao mesmo tempo, procurar sempre que possível usar espécies nativas, certo? Então, quando esse grupo foi formado, com a colaboração do professor Fábio, existia um grupo de alunos envolvidos, e ao longo dos anos, esses alunos naturalmente se formam, né? Muitos egressos, são hoje pessoas muito atuantes dentro dessa temática da agroecologia, outros são professores, enfim. Atualmente, a gente tem no UVAIA esses alunos que estão listados aqui, e mais alguns outros que eu peço desculpas que não incluí. E no momento, além da minha presença como coordenadora, assim, do grupo, como apoiadora do grupo, a gente tem a professora Amanda Martins, do Departamento de Solos, certo? Então, a apresentação, assim, o que eu vou falar, assim, brevemente, é mostrar algumas atividades que o UVAIA desenvolve, e eu vou tentar fazer uma construção aqui com vocês de argumentos científicos que a gente precisa desenvolver, e esse é o papel, assim, da universidade e do grupo UVAIA, né, que é construir argumentos para poder conversar com pessoas, né, como os nossos governantes, que não entendem ou não querem entender como que a coisa realmente funciona, certo? Então, eu vou mostrar alguns trabalhos, né, científicos, bem pouquinhos, para mostrar como é importante a gente estudar e a gente conversar sobre isso dentro da universidade. Então, a gente tem esse espaço maravilhoso, que, apesar da pandemia, é um espaço muito legal, né, de conversa, né, a gente pode ler os trabalhos científicos, a gente pode discutir, e ter grupos de atividades como é o UVAIA, porque além da gente conversar, a gente faz. Inclusive, eu antes da pandemia, eu plantava algumas plantas das aulas práticas com o grupo. Então, é uma coisa, assim, muito boa. Então, eu vou tentar mostrar, né, vou tentar construir, assim, alguns argumentos
científicos de trabalhos que mostram a preservação da natureza, a conservação da natureza e a agricultura ao mesmo tempo, certo? Então, passando para o próximo slide, a gente vê aqui 3 imagens dos mutirões que a gente fazia e faz na agronomia. Essa foto aqui da direita foi tirada na semana passada, teve mutirão, as duas, na verdade, a do meio e da direita, são imagens de mutirões que aconteceram agora em julho e junho. Vocês conseguem ver que está o pessoal de máscara e cortando os capim-elefante ali na agrofloresta. E a imagem da esquerda é uma de 2019, quando, então, a gente fez um plantio de plantas de importância agrícola para a disciplina de botânica agrícola. Então, a gente faz, o que a gente faz? A gente faz esses mutirões, a gente planta, a gente corta e produz mudas. Então, tem essas atividades feitas ali na agronomia. O próximo. E, além disso, então, o UVAI, ele tem é maravilhoso trabalhar com esse grupo, eu adoro. Então, existe uma gama enorme, assim, de atividades que são feitas, participação em feiras. O grupo tem também a semana acadêmica itinerante. Então, vários grupos, vários estudantes, diferentes grupos da universidade participam, o pessoal da geografia, da geologia, da biologia. Às vezes tem gente até da história também, então é muito, muito interessante. Então, que é essa imagem assim da esquerda, essa imagem da direita, então mostra o pessoal envolvido com as iscas, né, para as abelhas nativas, que tem várias iscas lá na agronomia. E na direita, então, a gente tem uma imagem de uma live. Como a gente está em pandemia e essa situação dos mutirões estão bem comprometidos, para esse ano a gente colocou uma atividade das lives onde a gente está resgatando a história, então, do grupo. Então, convidando ex-integrantes, né, alunos agrônomos atuais que foram alunos da agronomia nesses últimos 20 anos e trabalharam no UVAI para eles compartilharem as experiências deles, quando alunos e depois de formados. E na primeira live nós tivemos a presença do professor Fábio, que foi muito legal, que foi o fundador, então, do grupo. E o grupo também trabalha com palestras, a gente faz mini curso com crianças, com escoteiros, conversa algumas vezes com índios. Então, é muito diversificada, assim, as atividades. E tudo isso, assim, sempre muito baseado em leituras. A gente lê, a gente estuda. Porque é muito diferente daquilo que a gente imagina, o capinar num sistema agroflorestal não é uma coisa assim, sair capinando. Tu tem que saber o que tu vai capinar, o que é o inso, o que não é, o que poderia, qual dos insos, entre aspas, podem colaborar para que aquele ambiente fique mais saudável e eu não precise usar agrotóxicos. O próximo. Então, como é que eu, né, bióloga, formada lá em 1988, né, quando eu me formei, era uma ideia que a gente tinha, assim, que era muito comum na biologia da época, os livros, não existia tanta literatura disponível como hoje. Eu imaginava, assim, que a Amazônia e outros ambientes, eles eram pristinos, eles eram, assim, intocados. E que eles eram ambientes completamente naturais e que deveriam ser preservados, completamente preservados. Mas aí, depois, já como professora na Universidade Federal lá de Pelotas, e sendo professora de botânica econômica, eu tive a sorte de encontrar esse livro. E esse livro, ele mudou completamente a minha forma de ver as coisas.
E eu acho isso muito importante a gente conversar isso aqui na biologia, sabe? Porque às vezes me parece que essa ideia assim de conservação pela conservação, ela ainda existe. E eu acho que isso precisa ser muito melhor conversado dentro do curso. Tá? Então, esse livro aqui é um livro escrito pelo professor Antônio Diegues, ele foi professor da USP, né? O mito moderno da natureza intocada. No próximo slide, então, eu selecionei 2 páginas. Então, na página 151, e em todo o livro, ele vai dizer assim, que, na verdade, todos os sistemas já foram tocados. Que a distribuição, aquilo que a gente acha que é a distribuição natural das castanheiras é natural, e não é. A distribuição das castanheiras no meio da Amazônia, ela foi manejada, os índios, nós manejamos campos, os índios manejavam a floresta. E então, aquela distribuição que a gente vê na Amazônia, não vou dizer que em toda, mas em muitas partes dela, são frutos de manejo, de séculos de manejo. E então, nessa página aqui, na 151, o professor Diegues, ele compila alguns autores, e ele fala, então, que não só no Brasil, mas na América Central, as florestas primárias, né, que a gente entende como primárias, na verdade, são florestas fruto de manejo. E essas florestas manejadas, da forma como foram manejadas no passado, elas conservaram uma diversidade muito grande. E algumas vezes podendo alcançar até uma diversidade maior do que áreas que a gente não vê esse manejo de uma forma tão clara. E no próximo slide, então, ele diz aqui que a gente deve reconhecer a importância das comunidades tradicionais na conservação da diversidade e até no aumento dessa diversidade. E que esses modelos que os índios usavam de cultivar alimentos no meio da floresta, ele causa uma erosão pequena, uma erosão genética mínima comparado com os sistemas tradicionais, onde se coloca tudo abaixo, que se revolve bastante o solo, que se coloca uma série de adubos e uso de vários insumos, né, de pesticidas, enfim. E ele, então, ele termina essa página aqui, então, comentando que nós, urbanos, precisamos aprender, precisamos estudar como que essas comunidades tradicionais trabalham, certo? No próximo slide, também é um professor da USP, mas ele é da Exalc. Esse trabalho é interessantíssimo, assim, seria muito legal estudar, assim, ele numa aula, porque ele é muito rico de informações. Então, é a dinâmica evolutiva das roças, né, de caboclos na Amazônia. E então, ele é muito interessante esse trabalho. Então, ele fala aqui que nas comunidades tradicionais, assim, de vários setores lá, desses índios do Xingu, os índios tucanos, de diferentes etnias, dentro dessas etnias, mesmo hoje, mesmo depois de toda essa situação que o branco, né, impôs a essas comunidades, a gente consegue observar, né, 137 variedades de mandiocas. E em outras comunidades, não tanto, como ali eles falam 46. Mas nesse trabalho ele mostra, então, que existe um padrão de cultivo. E é incrível, ele vai descrevendo isso, e isso acontece em todas essas etnias, né? E essas etnias, no passado, elas conversavam entre si, né? Essa dinâmica, assim, da agricultura. Então, essas práticas, a gente precisa estudar, e a gente precisa tentar reproduzir isso, se a gente realmente quer ter um planeta melhor. O que eu vejo, né, lendo esses trabalhos,
é que nós no Brasil, a gente já devastou bastante, né? A gente já tirou bastante mato em todos os biomas, né? Esteja no Cerrado, seja na Amazônia. Então, o que eu vejo lendo esses trabalhos e um próximo que eu vou mostrar agora, é que a gente, com as técnicas agronômicas que a gente conhece, né, e mais o conhecimento da diversidade, mais essas ideias assim dos índios, a gente pode produzir sim alimentos, né, de uma forma saudável, sem cortar mais essas matas. A gente não precisa mais cortar. A gente pode manejar essas áreas que estão muito degradadas. Isso tem vários exemplos, assim, vários trabalhos científicos de trabalhos que iniciaram em solos muito degradados, muito compactados pela pecuária, e com a ajuda de plantas, enfim, você conseguiu melhorar a qualidade nutricional desse solo, conseguiu tornar ele mais permeável e plantar e produzir comida. Então, tu não precisa devastar, tirar mais mato ainda da Amazônia, ou do Cerrado, ou da Mata Atlântica, para plantar. Isso não se justifica mais. A gente tem conhece essas técnicas e pode conhecer muito mais. O próximo slide... Ai, eu estou me estendendo, mas já vou terminar, tá? Só um pouquinho. Não precisa ter pressa, Marinês. Tá. Então, assim, de tempo. Tá. Esse aqui é há pouco tempo eu tive contato com essa técnica que é a muvuca de sementes. Eu fiquei muito emocionada de ver isso aqui acontecendo. E ver, né, tem alguns vídeos até no YouTube mostrando, então, em áreas assim de Goiás, muito, muito degradadas, eles têm feito esse tipo de muvuca também no interior de São Paulo. Então, o que é isso? Eles juntam, né, várias espécies de plantas nativas. Um detalhe importante que também a gente, às vezes, na biologia tem isso como um dogma, parece assim. Não posso usar planta não nativa, eu tenho que usar só nativa. Não. A gente pode usar plantas exóticas, sim. Por exemplo, numa muvuca dessas feitas no Xingu, eles usaram, por exemplo, o feijão grandu como uma das espécies. É uma planta que cresce super rápido, mas depois de 3 anos, à medida que como ela é uma mistura muito grande de espécies, nesse site que eu consultei, então eles citaram que são 90 quilos de sementes de 120 espécies. Então, num primeiro momento, sim, o feijão grandu vai ser uma das primeiras que vai crescer, mas à medida que as outras plantas nativas vão aumentando seu tamanho, o feijão, ele por si só, ele vai desaparecendo no meio dessa composição. E nessa imagem, então, aqui da esquerda, eu não sei se as pessoas vão conseguir observar, mas a gente vê que tem várias espécies de leguminosas. Então, muito importante isso, né? Eu adoro leguminosas. Então, qualquer processo de restauração, a gente tem que ter como base leguminosas. Aqui, por exemplo, eu não sei identificar assim pela semente, mas enfim, essa de baixo, assim, da esquerda, do meio, e do topo da direita são leguminosas, né? Então, as leguminosas são a base para a restauração. Elas vão incorporar nitrogênio no solo. Algumas delas crescem muito rápido, como essa que eu citei primeiro. Existem nativas também, como por exemplo, aqui o timbó seria uma planta nativa no Rio Grande do Sul, que se bem manejada, né, eu não posso também, às vezes ela se torna uma planta invasora em certas circunstâncias. Mas para isso é que eu preciso estudar, eu preciso manejar isso, e é isso que a gente tenta fazer no Uvaia. A gente faz esses manejos justamente para não ter uma planta que possa se tornar uma invasora, né? Então eu corto ela depois de um determinado tempo, eu não deixo ela produzir os frutos, ofereço aquela folhagem para os animais, faço uma ensilagem. Então, existem formas para que você contornar essas situações.
E na imagem, então, ali da direita, mostra, então, a comunidade. Essas muvucas, elas são inspiradas elas têm conhecimento indígena. Os índios ajudam, os índios têm ajudado a escolher as plantas que vão entrar nessa muvuca. E nessas muvucas, inclusive, algumas das espécies que são colocadas ali são plantas que vão se tornar muito grandes no futuro, como, por exemplo, uma castanheira, mas ela não vai germinar naquele momento, ela vai germinar alguns anos depois. Então, isso tudo é um conhecimento que a gente precisa aprender, se apropriar disso e praticar. E é para isso que a gente está aqui na universidade, né? Para aprender e tentar praticar algumas dessas propostas. Então, essas sementes são todas misturadas e depois são jogadas no campo. Eles fazem isso na Amazônia porque seria muito difícil plantar as mudas. É tudo muito longe. Eu cheguei a assistir esses dias, eu fiz um curso da Embrapa, e eles falando, então, da dificuldade que seria plantar mudas na Amazônia. Então, eles acharam melhor, então, usar esse método que os índios já usavam. E o próximo slide, deixa eu ver. Então, aqui muito interessante, mostrando, então, que a gente pode ter sucesso no plantio, ter, inclusive, como é que eu vou dizer, lucro, né, nos plantios, não é só numa pequena propriedade, mas aqui mostra, então, um exemplo, existem vários exemplos, mas aqui escolhi um, que é plantação de café, que aparece aqui na direita, então as bolinhas marrons alinhadas são todas pés de café, vejam que tem bastante café nessa produção aqui, nesse plantio aqui. Então, isso baseado na observação do próprio ambiente na África. O café, ele não é uma planta de áreas abertas. O café, ele é uma planta de mata, né, de borda de mata. Então, existem alguns experimentos já feitos aqui no Brasil, alguns plantios feitos com café intercalado com várias outras plantas nativas, às vezes não nativas junto, e a produção ela se tornou bem maior e melhor e sem a necessidade de colocação de agrotóxicos pela própria composição de plantas que estão ali incluídas. E o próximo é o último. Então, claro, né? Claro, biólogo. Então, eu penso assim, que realmente em algumas circunstâncias, né, em algumas partes assim do Brasil, como por exemplo, né, o noroeste do Rio Grande do Sul, onde a gente tem essa Parque do Espinilho, que a gente tem uma savana, né, uma savana africana, né, a savana sul-riograndense, onde a gente tem um campo misturado com várias leguminosas, né, muito parecido com a África, e que é um ambiente assim único e que ocupa uma área pequena dentro do Brasil. Então aqui a gente tem essa reserva biológica do Ibirapuitã, muito pouco estudada, e esse trabalho aqui de 2017, veja, um trabalho bem recente, feito com euglenas, então, dos rios e dessas áreas de água empoçada no meio do campo. Eles encontraram muitas espécies assim diferentes, inclusive ali como eu anotei, né, os autores falam, né, que todas aquelas espécies citadas ali são muito raras mundialmente. Então, claro que as áreas de preservação, elas precisam também existir, é dentro das áreas de preservação que a genética da planta, né, ela se preserva, a planta continua evoluindo na presença dos animais que se alimentam dela e que, né, enfim, de diferentes formas, mesmo os que
que comem a folha, né, mesmo as praguinhas, né, também fazem com que ela tenha uma resposta e que ela evolua. E isso também faz parte, não é? E por fim, então, o próximo. Meu muito obrigada por terem me ouvido. Aqui tem as formas de contato com o grupo Vaia, e eu espero ter, assim, contribuído de alguma forma, de ter tentado dar argumentos em resposta a esses comentários, assim, tão fora de sentido que a gente tem ouvido nos últimos meses. Mas é isso. Me coloco à disposição para as perguntas. Pena que eu não ouvi os outros para poder conversar mais. Mas enfim. Muito obrigada pela tua fala, Marinês. Eu achei muito legal a tua fala, assim como de todos aqui. Esse negócio da natureza intocável, eu acho que discursa tanto com o que a Rayane falou quanto o que o Alexandre falou, né? A gente cada vez vê menos essas coisas que a Rayane trouxe, né? De menos... o futuro não vai mudar por movimentos isolados, individuais, mas sim por uma conexão maior, sem essa separação com a natureza, sem esse mito de não tocar a natureza, né? E sim se conectar com ela e procurar desenvolver propostas, né? Modelos agrícolas mais que conversam com a natureza e não, né? Se afastam dela, né? Não se separam dela, né? E é muito interessante a gente discutir sobre a possibilidade de ter um futuro, de ter outras alternativas, né? Eu acho que esse é o principal objetivo dessa mesa redonda, ver outras alternativas de futuro que existem, né? Muitas vezes a gente só não sabe, a gente não entende, mas existem. Então, Rayane ou Alexandre e Marinês, se vocês quiserem, agora nesse momento aqui não tem tempo de fala, não tem nada, né? Tem até as 8 para encerrar o evento. Se vocês quiserem comentar qualquer coisa da fala dos outros ou de eventuais reflexões que vocês surgiram ao longo da apresentação. E nós não tivemos muitas perguntas, o comentário interessante da gente falar é que o Equando Ciência falou que gostaríamos de convidar todos a participar do primeiro encontro da ecologia neotropical. Então, é legal aí para o pessoal, para os palestrantes, para o pessoal do chat ver esse primeiro encontro da ecologia neotropical, que eu acredito que conversa bastante com o que a gente está falando. Agora, pensando assim um pouquinho na tua fala, eu lembrei que na Alemanha, né, desde sempre tem um parque, o Parque do Watt. Ele fica na fronteira com a Holanda. É um parque que ele recebe aves migratórias e as pessoas moram no parque, né? As pessoas moram dentro do parque e os locais de pouso, tem algumas que nidificam, que são aves que... Eu não sei das aves todas que tem ali, mas tem aves que nidificam, então isso tudo é sinalizado. Inclusive, as pessoas têm emprego, né, para biólogos, que monitoram, que orientam as pessoas, porque esse parque é visitado e as pessoas moram dentro do parque, né? Então, isso é só uma experiência diferente, né? Marinês, eu acho que tu tem uma pergunta para ti, da Camila. Prof, tu como bióloga e ao mesmo tempo orientadora de um grupo de agroecologia, consegue transitar entre os dois grupos, os biólogos e os agrônomos? Então, eu me sinto plenamente à vontade. Eu sei quem é a Camila. Tudo bom, Camila? A Camila está no grupo. Eu falei que era só agrônomos, mas tem biólogos que também faz parte do VAI. Inclusive, se vocês quiserem, os biólogos que estão ouvindo, o pessoal da biologia, se quiser aparecer para ajudar, para conversar, para trocar ideia, para almoçar também. A gente fazia almoço quando ainda não estava na pandemia. Mas, é que assim, eu sou gordinha, né? Então, o gordinho gosta de comer bem. E eu gosto de comer comida sem agrotóxico.
Então, eu acho que, assim, eu sou muito, assim, eu acho que eu tenho que viver aquilo o que eu penso. Então, se eu sou bióloga, né, e posso colaborar de alguma forma para o entendimento da diversidade em sistemas agroflorestais e quero comer comidinha boa, eu tenho mais é que ajudar as pessoas a produzir comidinha boa, né? A Camila completou depois, né? Digo, tu acha que falta uma união entre essas duas partes para trocar e se unirem em prol da conservação ambiental? Eu acho que ainda existe, eu acho que ainda existe um certo preconceito, sim. Eu acho que existe. Mas eu imagino que à medida que o tempo vai passando, eu acho que isso vai. Eu tento fazer justamente, eu estou ali para diminuir essas diferenças, eu entendo. Antes da pandemia iniciar, nós fomos uma vez lá uma experiência assim, ali na horta comunitária da Loma do Pinheiro. E então foi muito legal, assim, foi uma atividade da semana itinerante do Uvaia. E eu fui porque eu pensava em 2020 começar a dar aula lá naquela horta comunitária. Então, o extensionista que estava conosco naquele dia ali, que coordena ali aquele grupo, ele falando assim, né, nessa necessidade de observação dos insetos que vão em determinada planta, como é que a planta se comporta, tudo. E aí, no final, ele é agrônomo, né? E ele disse assim, isso tudo é biologia, gente. Só que, infelizmente, não tinha ninguém da biologia para ouvir, só eu, que já sou formada. Aquilo teria sido legal de um aluno da biologia ter ouvido um agrônomo falar aquilo. Que ele disse que tudo aquilo ali era biologia. Então, assim, eu me sinto super bem, assim, de fazer isso, né? De trabalhar na agronomia, adoro mesmo. Mas eu imagino que tem, assim, um certo preconceito. Temos mais uma pergunta para... Deixa eu fazer um comentário sobre isso, que eu sou agrônomo também. A gente na agronomia não é muito preparado para lidar com conservação da biodiversidade, nem com sociodiversidade também, né? Na verdade, são nichos dentro da escola que vão se formando assim por pessoas que têm interesse nisso, e são poucos, né, os formadores nessa área. Ainda continua assim. Sou agrônomo há muito tempo, então melhorou um pouco, né? Claro que o Uvaia, por exemplo, surgiu lá dentro graças a essa perspectiva de uma visão estar ocupando gradativamente um espaço. Mas é sempre um desafio, assim, estabelecer esse diálogo, né? Nós aqui no Curicaca, a gente trabalha com equipes multidisciplinares, assim, não só juntando biólogos com agrônomos, com engenheiros, arquitetos, educadores, artistas plásticos, geógrafos, assim, é uma montoeira de gente com diferentes profissões que monta a visão multidisciplinar e a tentativa até de uma abordagem sistêmica e transdisciplinar sobre os grandes desafios, assim. E uma das coisas que é um exemplo prático disso é que a conservação do bioma pampa se dá justamente na interface dessa e de outras profissões, né? O que acontece hoje de conservação da biodiversidade e uso sustentável no pampa é de uma coalizão entre biólogos, agrônomos, engenheiros florestais, um pouco, assim, né? O pessoal da geografia. Então, graças justamente a essa possibilidade de juntar essas visões que às vezes são formadas de maneira meio especializadas, assim, mas pessoas que gostam e têm capacidade de dialogar, e tu consegue encontrar soluções capazes de abranger desafios complexos, como é o caso da conservação do pampa, né? Que é um exemplo que cabe muito bem a isso que a Marinês estava trazendo um pouco, né? Espinilho, Ibirapuitã, né? São áreas aí que têm desafios sociais muito grandes de encontrar soluções razoáveis de conservação e uso sustentável. Mas também são desafios que tem que trabalhar com esses cardápios, assim, porque nem todas as espécies elas conseguem interagir em termos de viabilidade de populações ou de espécies mesmo, assim, nas diferentes dinâmicas de uso, né? Algumas espécies mais sensíveis, assim,
principalmente aquelas que são endêmicas, raras, às vezes elas precisam de uma dedicação assim, dentro de um cardápio mais variado de abrangência. Por isso que tem o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, tem tantas categorias de unidades de conservação. Né? Infelizmente, a gente, enquanto gestores ambientais, usa muito pouco um cardápio disponível. Né? Por exemplo, o Pampa é muito inadequado trabalhar com unidades de conservação de proteção integral, com uma visão assim mais estrito senso de conservação, né? As categorias de unidade de conservação para lá são APAs, Reservas de Desenvolvimento Sustentável, RESEX, que o Rio Grande do Sul nem tem nenhuma RESEX, nenhuma RDS, né? Então são desafios assim, nessa linha de complementaridade, mas isso não significa que em determinadas situações até uma unidade de conservação de proteção integral para uma determinada espécie não seja até necessária. Sim. Eu gostei muito da fala da Maria, que eu acho que faz muita conexão com o que a gente trabalha dentro da nossa organização. Como a Ale citou no começo, a gente tem como construção social dentro da nossa organização esse horizonte de uma sociedade que a gente fala do bem viver. E essa sociedade do bem viver faz muito essa reconexão com a natureza, né? Principalmente através do conhecimento dos povos tradicionais, das comunidades tradicionais. E a agroecologia, ela é isso, né? Ela é justamente a gente pegar não só esse conhecimento tradicional, mas pegar essa perspectiva do funcionamento da natureza de como ela é na vida real, assim, né? A natureza, ela não é monocultura, ela não é grandes plantações, ela é diversidade, ela é, enfim, e aí isso também passa por esse contexto político, né, da gente lutar por mais espaços, assim, né, assim, num contexto político mais extremo, a gente fala de reforma agrária, né, para a gente conseguir ter mais espaços de pessoas produzindo diversidade, produzindo alimento e produzindo alimento, como a Marinês falou, sem veneno, né? Que todo mundo possa ter acesso a essa alimentação sem veneno. Então, é muito bacana isso e achei muito legal que a universidade esteja fazendo isso, né? Porque uma coisa também que eu conversei muito com o pessoal numa outra mesa redonda é que às vezes eu sinto falta, eu como estudante de pós-graduação, eu sinto falta dessa prestação de conta para a sociedade por parte da universidade, sabe? Então, achei muito legal e acho que dialoga muito também com esse tipo de sociedade que a gente quer no futuro, que, enfim, nessas pequenas coisas, eu coloco pequenas aqui muito entre aspas, porque é uma grande coisa, né? A gente tenta resgatar tudo isso dentro de uma coisa simples, que é plantar comida, mas que ela envolve todos esses processos, ela dialoga com todas essas áreas, então, muito incrível. Gostei muito de ver aqui o trabalho de vocês. Cada vez vai ser melhor. Tu sabe, Alexandre, que a gente está propondo uma disciplina nova para agronomia, que é trabalho de campo, de botânica para agronomia. Então, essa disciplina ela foi aprovada, assim, tinha passado quase todos os trâmites em 2019, mas daí deixei ela parada, assim, porque por causa da pandemia, e eu achava que tinha que conversar com as pessoas ainda. Mas, para minha surpresa, na semana passada, a professora coordenadora do curso de agronomia, né, a professora Magnólia, entrou em contato com o departamento para ser oferecida já no próximo semestre agora, em 2021/2. E essa disciplina vai ser uma disciplina bem legal, porque a gente vai trabalhar bastante com diversidade, assim, das árvores, quais árvores nascem e crescem em determinados tipos de ambientes, de solo, de rocha, de banhado. Vai trabalhar um pouquinho dessa coisa da conservação também, a gente vai visitar essas áreas de conservação ao redor de Porto Alegre, né, Ulami, Itapuã. Então, eu acho que vai ser muito importante isso, assim, na formação dos agrônomos. Com certeza. Que bom que ela
resolveu ativar logo isso, né? Ah, eu também fiquei bem feliz. E vão ser vários professores, assim, vai ter professor da biologia, né, da botânica, e vai ter agrônomo também, então, para poder, para não ficar assim uma visão muito, uma visão, só uma visão, sabe? Então, eu acho que tem que trabalhar, eu acho que na universidade, essa situação, assim, de às vezes as pessoas não se entenderem, é uma falta de, me parece uma falta de exercício. Então, eu acho que dentro da universidade é o lugar onde a gente tem que começar a exercitar isso. Então, a gente tem que ter essas disciplinas, assim, que tenha professores de diferentes institutos, departamentos, justamente para os alunos verem que existe esse diálogo, né? Infelizmente a universidade acaba tendo que consertar um problema de educação mais de base, né? Porque as pessoas, os alunos deveriam chegar na universidade já abertos a esse diálogo. Eles precisam ser meio que desmontados para serem de novo, né? Porque isso não acontece na escola, isso não acontece na família, e aí a universidade acaba ficando com esse desafio bastante grande. Eu acho que é o espaço de maior transformação educativa e criativa mesmo que se tem na caminhada, né, de aprendizado, que principalmente porque a universidade, aquela parte da universidade, pelo menos, que estabelece uma relação com a realidade, com a prática, né, com o campo, com a vivência social, com a vivência ambiental, né. Claro que tem campos do conhecimento que não se distanciam disso, né, mas a agronomia, a biologia não costumam fazer isso, né, vivem no campo, e a sociologia, né, vivem no campo diretamente. Então, uma oportunidade enorme, que ótimo que vocês vão fazer isso. O professor Andrés, que é associado do Curicaca, ele também dá uma aula de biologia para o pessoal da medicina, né? E aí provoca justamente essa reflexão, que é um outro grupo, né, que precisa ser chacoalhado para sair das suas caixinhas, assim como os estudantes de agronomia também precisam, né? Então é bem legal isso. Porque saúde tem tudo a ver com o ambiente. Na verdade, nós estamos nessa pandemia, nós estamos aqui presos dentro de casa, porque a gente não consegue estabelecer uma relação harmônica com o ambiente. Então, saúde e ambiente é uma coisa, assim, indissociável. Né? Não sei se tem outras perguntas, nós estamos aqui num papo já engrenamos um papo, mas... A gente tem mais 4 perguntas, mas tá ótimo o papo. A gente tem uma pergunta da Jaque, que eu acredito que seja para a Marinês também, de que forma vocês trabalham com indígenas e como é feita a contribuição deles nas pesquisas? Pois então, eu não sei responder muito bem, teria que ter alguém dos alunos, porque isso é anterior à minha entrada no grupo, né? Mas eu sei que eles já fizeram encontros assim com indígenas lá na agronomia mesmo. Pois é, não sei. Desculpa, mas eu não vou saber responder. Sem problemas. Agora uma pergunta da Sandra para a Rayane. O que é ecossocialismo? Acredito que ela ouviu, né? Que o Submetro é uma organização política ecossocialista, talvez ela queira que tu comente um pouco sobre isso. Tá. Então, na verdade, é assim, ela é como se fosse uma visão política baseada no marxismo, onde, na verdade, a gente não dissocia o meio ambiente da pauta marxista. Então, o marxismo, ele é basicamente uma pauta não, né? Ele é uma vertente de política onde a gente luta contra opressões, né? E aí o ecossocialismo, ele vem para meio que incluir o meio ambiente dentro dessas lutas contra opressões, porque a gente entende, como a própria Marinês comentou, que tudo está conectado, né? Então, como eu falei um pouco na minha fala, os problemas ambientais, eles impactam na vida social das pessoas, seja por saúde, seja por, como eu comentei, sobre racismo ambiental. Então, a gente tem grandes empresas que lucram muito e poluem muito, mas quem sente as consequências ambientais desse impacto ambiental são as populações mais pobres. Então, a luta ambiental, ela também está conectada com o social, né? Com a luta dos trabalhadores, com a luta dos povos indígenas, com a luta
das mulheres, da população negra. Então, ela é uma vertente dentro disso, onde a pauta ambiental ela é tão importante quanto e ela se conecta contra todas essas pautas de opressão. Então, por isso que eu falei que não tem como a gente falar enfim, do contexto que a gente está, tanto de pandemia quanto político do Brasil, sem falar sobre a pauta ambiental, porque ela é urgente e ela, né, é extremamente necessária. Então, o ecossocialismo ele é mais ou menos isso. Assim, a gente inclui todas essas opressões e conecta tudo isso com a pauta ambiental, porque a gente vê que ela é tão importante quanto qualquer outra pauta. Não sei se deu para entender. Então, eu acho que deu. Eu posso só fazer um comentário bem rapidinho sobre a fala Claro, da sem Rayane? problema. A mãe de o meu filho está na escola e aí tem a mãe de um colega que foi para a Holanda em 2019. Ela ficou bastante tempo lá, acho que ficou todo o ano lá. Então, nós conversando, né, falando da sociologia que a gente tem, que seria muito importante a gente ter isso inserido assim dentro das disciplinas na biologia. Na agronomia a gente tem, né, tem uma disciplina assim, mas a gente precisaria ter na biologia também, porque senão fica assim muito assim, o homem, assim, normalmente o biólogo ele não gosta muito de outros seres humanos, ele gosta de planta, de bicho, mas de outros seres humanos não é muito a área do biólogo, né? Não é. Senão ele teria ido para medicina. Eles dizem, não, se eu gostasse assim, tanto assim da nossa espécie, teria feito medicina. Então sabe o que ela comentou comigo? Que na Holanda teve uma reforma assim do ensino superior e em todas as carreiras, engenharia, todas elas, eles têm 20%, se eu não me engano, de aula de sociologia. Justamente porque as pessoas já não conversam mais, as pessoas só ficam no videogame, na televisão, só de meios eletrônicos, mas as pessoas não conversam entre si mais. E o aspecto que, assim, a sociologia, ela é importantíssima, né, para a gente entender essas relações, né, nossa, com o ambiente, com as outras pessoas, com os outros povos, saber conversar, saber ouvir, principalmente. Então, eles fizeram essa reforma e incluíram a sociologia. Eu achei tão legal, e agora essa fala da Rayane, assim, veio para completar aquilo que eu penso. Muito bom. Só comentando, eu acho que tem uma fala do Chico Mendes, que ela é fantástica, que ela resume que ecologia sem política é jardinagem. Então, como biólogo, eu vejo como os biólogos eles não entendem, e eu não falo de política no sentido de políticos, etc. Eu digo a política do dia a dia, né, de como tudo está conectado com a luta ambiental, e também vice-versa, também como a pauta política ela não entende a importância do meio ambiente. Então, os dois pontos, eles precisam começar a se conversar mais, e aí um meio ponto que a gente encontrou foi o ecossocialismo, né, que é para juntar essas duas pautas, que elas são extremamente necessárias, esse diálogo entre esses dois pontos. Então, eu vou pular para a próxima pergunta, e essa é para todos, é do Márcio Borges. Como os convidados acham que o movimento ambiental deveria inovar em sua atuação para remediar os retrocessos que vivenciamos e evitar novas passadas da boiada? É uma boa pergunta, Márcio. E posso começar comentando, talvez. Acho que tem um aspecto, né, que o Márcio é um parceiro do Curicaca, através do Laboratório de Herpetologia, e a gente passa por alguns desafios aí juntos, aí dentro da questão da
das políticas, né, das fragilidades das políticas, das perdas, né, dos retrocessos aí na legislação ambiental que afetam as nossas estratégias de conservação, assim, né, como, por exemplo, reversão das intenções em relação a áreas protegidas, né, uma fragilização enorme das políticas ambientais como um todo, assim, praticamente hoje o Ministério do Meio Ambiente não tem nenhuma política ambiental mais abrangente, né, os próprios estados estão muito caídos nisso. Então, eu acho que o que a gente tem feito para tentar contornar um pouco isso é fortalecer cada vez mais as parcerias, né, encontrar caminhos paralelos que são mais caminhos de resistência, né, para que as coisas não cheguem a um fim total e haja um fio da meada para a gente conseguir recuperar quando os momentos forem um pouco mais favoráveis, né? E isso significa construir pontes. Hoje nós estamos mais nas pontes do que propriamente no fim de alguns caminhos, assim, né? Para manter as parcerias firmes, não deixar que elas sejam fragilizadas, construir alguns instrumentos, às vezes, no meio do caminho, né, que vão ser utilizados mais tarde, né, porque podem ser lidos com outra perspectiva e outra visão, né, e a gente precisa, acho que, conseguir fortalecer mais também a relação com parceiros internacionais. A gente tem feito isso, assim, isso já aconteceu no passado. Quem é mais antigo no movimento na conservação pela biodiversidade sabe que há 30 anos atrás, né, quase 40 anos atrás, aí, a gente praticamente tinha ações de conservação da Amazônia, que era o ambiente, o bioma brasileiro que mais chamava atenção, até hoje ainda por cooperações com o exterior, né, com organismos internacionais que apoiavam ações. Então, a gente hoje está num momento assim também, de fortalecer as relações que vêm de fora, né. O que a gente fez recentemente aí nessa costura de tentar fragilizar um apoio dos Estados Unidos ao Biden numa intervenção lá na Amazônia para fazer um faz de conta, de pegar dinheiro, né, estadunidense para fazer de conta que iria atuar na Amazônia, também significa nas relações internacionais conseguir mexer com alguns mecanismos, né, porque quando a gente está falando, por exemplo, dessas questões de agroecologia, de usos sustentáveis do pampa e assim por diante, e da nossa vontade de que essas coisas se fortaleçam, a gente não pode esquecer que o que determina os processos são as relações econômicas internacionais, principalmente, né? Hoje o PIB brasileiro está cresceu aí, no meio dessa baita crise econômica, por causa dos commodities. Os commodities são movidos pela importação de soja, que é a principal causa de conversão do pampa, que reduziu em 11% o bioma nos últimos 10 anos, né? E, da mesma maneira, voltou a acontecer na Amazônia, não só por causa da produção agrícola, né, mas também por causa da mineração, né? E na Marinha nós temos aí essas pressões enormes em relação ao petróleo, a própria retirada da Petrobras do processo aí, né, que vinha atuando com uma certa responsabilidade ambiental e passando isso para outras empresas e outros negócios, fragiliza um pouco esse setor. Então, a gente está tentando costurar a influência um pouco mais significativa do exterior nas decisões políticas nacionais e nas próprias relações econômicas. Eu acho que tem parte do movimento que está se dedicando a isso, né, tentando se fazer ouvir na comunidade europeia, os próprios indígenas, né, estamos falando aqui de indígenas que estão na sua luta no meio de uma terra arrasada, que é o que a política está fazendo, estão hoje se articulando e buscando força a nível internacional, porque aqui dentro não conseguem encontrar eco suficiente para enfrentar um governo tão destruidor, né, em diferentes instâncias. Então, a gente está nesse momento, assim, eu acho que é o que tem acontecido, né, fortalecer, abrir novos canais de suporte para poder resistir. E outra perspectiva que a gente está começando a preparar já é agora, nós temos uma eleição de 2022, né? Os movimentos devem se posicionar junto aos candidatos para que alguns compromissos básicos, né, de retomada de alguns retrocessos que aconteceram, de recuperação, e inclusive, eu não sei se a gente vai conseguir avançar
mesmo que a gente mude essa política que está aí um pouco, os atores, talvez a gente não consiga avançar tão rapidamente como a gente vinha avançando, mas pelo menos a gente pode recuperar algumas coisas. Então, os candidatos a nível de presidência, Senado, né, deputados federais, estaduais, governadores, eles têm que ser sensibilizados pelos movimentos, pelos grupos, pelas forças, pelas ideias, para assumir algumas frentes que estão aí, né? Por exemplo, nós estamos falando em possibilidades de conservação por usos do modo de vida indígena, né? E aí a gente tem que ter uma reversão muito grande na política direcionada para a FUNAI, direcionada para dar apoio aos indígenas, senão a gente não tem, né, como os indígenas contribuir em conservação se eles não sequer conseguem ter acesso à terra e estão aí com o marco temporal aí para acabar com tudo, né? Então, esse tipo de negociação com esses políticos que estão por aí, o próprio Lula, se vier como presidente, né, também a gente tem que exigir dele que ele inove, né? Não é possível que venha simplesmente para refazer o que estava fazendo, que era bom, mas que tem muita coisa a ser melhorada. Então, eu acho que tem um desafio aí de diálogo com o setor político para 2022, para a gente tentar implementar algumas coisas, e o setor não governamental, os movimentos, tem que se fazer presente nas agendas, né, nas plataformas aí dos políticos que vêm. Eu tenho muito acordo com o Alexandre. Eu acho que o principal passo, acho que ele falou a palavra-chave, é se posicionar. Eu acho que os movimentos ambientais... Eu falo porque eu tenho 2 exemplos muito péssimos sobre isso, de que eu aqui na UFG, que é onde eu estudo, os professores, os alunos, né, da biologia e das pós e afins, eles dizem que tem que se manter neutros com relação ao que está acontecendo, considerando todo o ataque que a gente vê das pós-graduações, que a gente vê da pauta ambiental, que a gente vê das universidades públicas. Em 2021, as pessoas dizerem que tem que se manter neutra com relação a isso, já é um caminho péssimo, né, uma escolha péssima. E eu vejo muito também o Conselho de Biologia, pelo menos o Conselho de Biologia aqui da minha regional, ele também não se posiciona com relação a nada. Então, eu estou usando esses 2 exemplos, mas eu vejo assim, eu digo que a classe ambiental, por assim dizer, que envolve biólogos, ecólogos e outras pessoas, elas precisam primeiro começar a se posicionar para começar a se reinventar. Então, eu acho que a partir do momento que a gente entende que a biologia é uma luta política também, a gente já começa a fazer alguma coisa a respeito. Então, eu acho que a inovação ela tem que partir do posicionamento com relação a tudo que está acontecendo. E aí eu, né, assim, faço das minhas palavras do Alexandre, de que a gente tem que começar a se movimentar, estar presente nos atos como movimentos ambientais, a gente tem que estar atento às próximas eleições, a fazer exigências e, enfim, acho que já é um excelente começo. E se mobilizar também. Existem organizações dentro da universidade, movimentos estudantis, né? Existem organizações políticas, existem ONGs, existem várias formas da gente se organizar de forma coletiva e começar a cobrar esse tipo de coisa. Então, é muito aquilo que eu falei. Eu acho que falta política na biologia e falta biologia na política, e para as pessoas começarem a conversar a respeito mais sobre isso. Eu concordo com os colegas, né? Eu acho que tudo isso aí é importante. E eu, assim, né, coitado professor, o que eu posso fazer, né, foi isso que eu tentei falar, assim, na palestra, né? Eu acho que ajudar as pessoas a conhecer, a argumentar, né, conseguir argumentar sobre aquilo que está sendo colocado com conhecimento, não assim, é porque eu gosto, é porque é bonito, né, mas com argumentos científicos, assim, baseado em evidências, em dados, do que é bom e do que não é bom, né. Então eu acho que isso é o que eu consigo fazer dentro das minhas disciplinas, né, dentro do grupo VAIA, né, é isso que eu posso ajudar.
A gente chegou agora às 8 horas, mas a gente vai abrir mais uns 10 minutinhos para terminar ali as perguntas que tem, né? E também para trazer aqui algumas discussões interessantes que tem vindo no chat enquanto a gente tem falado. A próxima pergunta é a do Luca, que é como vocês veem a questão socioambiental sendo levantada nas últimas manifestações e acham que está tendo a força, a visibilidade necessária. Acredito que vocês já tenham respondido um pouco essa, mas se quiserem complementar com mais algo. Eu não entendi bem a pergunta, eu acho que... Eu posso repetir, desculpa. O Luca perguntou como vocês veem a questão ambiental sendo levantada nas últimas manifestações. E acham que está tendo a força, visibilidade necessária? Tu está mutado, Alexandre. Eu acho que, assim, nós fomos para a rua com o Curicaca durante manifestações políticas grandes contra o Bolsonaro, e para levar a pauta ambiental para dentro das manifestações de uma maneira mais evidente, né? Montamos bonecos, fizemos faixas, cartazes, juntamos, inclusive, várias pessoas da biologia, o diretório acadêmico da biologia esteve conosco aí. Eu acho que falta um pouco isso, né? Levar de uma maneira mais clara a pauta ambiental para dentro dos processos, porque essas questões que a Marinês e a Rayane estavam trazendo, que são de demandas sociais, né? E acho que o ecossocialismo também tem muito esse papel de trazer a importância ambiental para dentro das formas de agir, dentro de demandas sociais que são gravíssimas, né? Porque se a gente tem como pauta principal a pandemia e a crise de saúde, né, essa é a pauta central. E ela massacra as outras pautas, porque é natural isso, né? As outras pautas têm que procurar espaço. É difícil, por exemplo, trazer uma pauta tão importante como é a pauta climática para o meio de uma pauta pandêmica. Nós estamos fazendo isso, inclusive, costurando com a questão das zoonoses através da caça e consumo de animais silvestres, né, que é a raiz de uma grande problemática aí das zoonoses, né, que estão acontecendo, mas isso fica muito sumido quando o problema é acesso à vacina, distanciamentos sociais de contexto que não abrange, né, a amplitude dos desafios sociais. Então, acho que a gente precisa se fazer mais presente nesses momentos de manifestação. Acho que isso não está claro e evidente, né? E, por outro lado, a gente tem essa obrigação do diálogo, que é o que um pouco a Marina estava falando, assim, que o professor da universidade, alguns fazem muito bem, de estar trazendo esses elementos constantemente, porque a gente não tem isso naturalmente surgindo nos processos, né? Alguém tem que estar lá para levar essa questão com um certo destaque. Eu concordo, eu acho que não está muito bem representado, não. Tem esse fato que o Alexandre falou e tem o ponto que eu também comentei. Eu não vi, por exemplo, eu não vi a universidade nas manifestações, eu não vi conselhos nas manifestações, eu não vi diversas áreas, eu vi poucas pessoas da área ambiental nas manifestações. Então, eu acho que falta, principalmente para que a gente faça esse link, igual a Marinês falou, né? Se a gente está trancado dentro de casa é justamente por conta dessa falta de conexão com a natureza. E a gente tinha que estar presente para justamente deixar nítido isso, porque senão outras pandemias vão vir, sabe? Outro caos vai ser instalado. Então, também acho que não está representado o suficiente, que precisava mais, precisava a gente estar mais e fazendo presente. Marinês, tu quer fazer algum comentário das manifestações? Eu não sou muito de manifestações. Sei lá, eu não sou muito de aglomerar.
Sim, mas eu acho que é importante, sim, eu concordo com vocês. Eu acho que, mas como o Alexandre falou, é muito difícil, né, você conseguir inserir, né, essa pauta ambiental no meio de uma pandemia, assim, tem outras coisas que chamam mais atenção, né? Não tem, não sei, assim, como fazer. Nos comentários, então, quando a gente começou a falar do comentário da pergunta sobre os indígenas, a Bruna Hoover falou que antigamente tínhamos um projeto chamado Graxaim, onde tínhamos o diálogo com os indígenas em relação à pesquisa, e no momento o VAIA só trabalha com extensão, mas futuramente pretendemos entrar com essa pesquisa com relação aos indígenas, certo? E daí a Gabriela Caterine disse que tem como fazer um pedido de inclusão dessa cadeira no nosso curso, eu acredito que se refira à cadeira que a Marinês falou, né? E daí tem vários comentários no chat dizendo como que queria uma cadeira assim na bio, unindo um canal entre os cursos, né, entre agronomia e biologia, e todo mundo aqui se animou bastante para essa suposta cadeira que teria para bio, e que conversa bastante com o que vocês comentaram aqui nessa live. Ela vai ser oferecida em curso 2. Vai mais porque a zootecnia tem vontade. Porque hoje, assim, eu nem sou carnívora, mas eu dei aula na zootecnia. Então, assim, na zootecnia, a gente trabalhava bastante essa questão do conforto animal, e que isso incorpora preço, valor, né, à carne. Se o gado se ele é criado em capões de árvores nativas, né, se ele tem essa possibilidade de escolha, né, de ficar na sombra, e nisso, então, o pessoal da zootecnia tem vontade a gente já faz essa discussão em aula, mas agora no campo a gente vai tentar chamar a atenção deles para essas plantas, né, que são rústicas, assim, e que são plantas que podem ser conservadas e usadas dessa forma. Mas eu acho que o pessoal da biologia também vai poder fazer, porque como vai ser em curso 2, vai ter oferecido em curso 2, então, se tem vaga, eu acho que pode. Vai ser legal. Todo mundo ficou bem animado com a possibilidade aqui. Mas a disciplina de trabalho de campo na biologia é muito legal também. Eu gosto, eu gostava, eu adorava. É muito bom. Eu fiz a disciplina quando eu era aluna, imagina, 30 anos atrás. Era um ano, 2 semestres. Eu fiz a disciplina durante 2 anos e meio. Eu ia de furo. Era muito bom. Era ótimo. 1 ano de aluno e 1 ano e meio só passeando. Passeando não, mas indo junto com o povo. Era ótimo, muito bom para aprender. Eu acho que a gente acaba falando de duas coisas que, assim, a universidade oferece essa possibilidade para o estudante, né? As disciplinas estão aí espalhadas em todos os cursos, não precisa estar dentro da biologia nem nada, tem uma questão de qual é que profissional eu quero ser no futuro, e quais são os conhecimentos e experiências que eu quero ter para atuar. Então, é maravilhoso, né? Tu tem um cardápio à tua disposição como aluno, né? Eu nem sei como é que se chama hoje, né? No meu tempo eram as disciplinas optativas, acho que são aquelas que tu pode fazer em qualquer curso. Agora, o que acho que o pessoal fala um pouco aí é a obrigatoriedade, né? Porque aí não pega só o estudante que já tem uma certa aptidão, né? Que já tem uma visão, porque culturalmente já veio com aquele desafio, aquela sementinha de desafio colocada dentro de si, que já vai procurar essas opções, mas por obrigatoriedade dentro do currículo, né, os estudantes têm que fazer algumas disciplinas que são das áreas mais sociais, mais humanas, né, a ponto de serem, vamos dizer, empurrados um pouco para essa percepção mais abrangente do que é a coisa, porque senão a gente não teria diferenças de curso, né? Se fosse por escolher simplesmente, a gente não teria
a diferença de ser um curso de biologia, de agronomia e assim por diante. Então, tanto na agronomia também falo isso, é necessário provocar mais percepção. Ecologia, por exemplo, não se tem na agronomia, né? Se tem biologia, botânica, essas coisas assim, são cadeiras que eu diria assim mais duras, exatas dentro da área da biologia, mas ecologia tu não tem, né? Então, acho que os currículos ainda precisam ser mais provocados nesse sentido, é por isso que alguns cursos que são interdisciplinares, né, por essência, construídos assim, oferecem, então, mais oportunidades da pessoa ter, do estudante, sair como um profissional um pouco mais abrangente na sua percepção de mundo e na sua capacidade de atuação. Acho que esse desafio ainda permanece, os currículos não foram capazes de fazer esse ajuste. Aí no Curicaca nós temos, em média, uns 10 ou 12 estudantes de biologia, estagiários de biologia por ano, né? E a maior parte dos estagiários de biologia vem para experimentar essa relação, essa junção que a ONG faz entre o entendimento da biologia, da conservação, junto com a sociologia, com a intervenção, porque não se faz conservação da biodiversidade sem ter diálogo, sem trabalhar com o humano. Isso não existe, né? E como o biólogo não é obrigado a saber dialogar com as pessoas, e como a Marinês estava dizendo, até mesmo prefere um distanciamento, né? Acaba se surpreendendo que quando vai na prática, né, é justamente através do diálogo e do entendimento social que tu consegue alguma mudança, senão não tem solução. Então tá, eu gostaria, a gente já passou, né, do horário, já é 8h12, então eu acho que talvez a gente pode ir encerrando, se não tiver mais nenhuma pergunta, e eu vi aqui no chat não tem, então eu posso dar um espaço aí para, se vocês quiserem dar uma fala final, uma conclusão final, para a gente ir encerrando essa mesa redonda, né? Eu queria agradecer por terem convidado. Adorei conhecer a Marinês, o Alexandre, o trabalho de vocês. Como eu disse e reitero que eu comentei no começo, eu fazia parte do PET também quando eu estava na graduação, então acho muito importante que esteja sendo debatido dentro da universidade, ainda mais por graduandos jovens desde o início da graduação. Então, parabéns pelo evento, parabéns pelo debate, parabéns pelo tema, obrigada pelo convite. E como eu falei ali no chat, se alguém tiver interesse em conhecer mais a organização que eu participo, é só procurar Subvertamos no Instagram. E a gente também tem um projeto bem bacana que entra um pouco no que a UVAI faz. A gente trabalha com mutirões assim, a gente constrói várias coisas em territórios e uma delas são hortas comunitárias, né? E aí chama Mutirão pelo Bem Viver, o Instagram, também se quiserem conhecer mais, tem no Brasil inteiro. E é isso, agradeço demais, muito, muito obrigada. Eu também quero agradecer pelo espaço de fala, pelo convite, dar os parabéns para o grupo de alunos que organizou. Gostei demais de estar aqui falando de um assunto que eu gosto de falar, gosto de ensinar. Adorei ter conhecido a Rayane, o Alexandre e a Alessandra. É isso. Muito obrigada. Bom, eu só posso agradecer também aí, né, por ter a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. A gente volta e meia aparece aí na Semana Acadêmica da Biologia aí para lembrar do Curicaca, fazer um convite sempre para os alunos que estamos lá à disposição, quiserem fazer estágio, colaborar conosco, voluntariar, a gente sempre tem alguma oportunidade nos diversos projetos e ações, e foi um prazerzaço ter conhecido a Marinês e a Rayane aí, né, conhecer um pouco mais. O VAI eu já conheço há bastante tempo, mas sempre é bom a gente estar ouvindo um pouquinho atualizado de como é que estão os trabalhos lá, né, conheci o Fábio também no tempo que ele criou, então foi uma iniciativa que ótimo que essa iniciativa, né, continua, Marinês, todos os seus frutos aí, não deve ser fácil, mas eu acho que os estudantes gostam muito, pelo que eu saiba, gostam muito. E a Rayane, fico feliz aí de conhecer um pouco dessa proposta ecossocialista aí, é por esse caminho mesmo que a gente tem que
que seguir, né? Juntando essas duas palavrinhas, socialismo e ecologia, a gente tem um futuro garantido, com certeza. Obrigado, viu? Então, eu quero falar um pouco também. Eu achei incrível, né, nosso debate de hoje, nossa mesa redonda. Ouvi coisas incríveis de todos os palestrantes aqui. Adorei as dicas de leitura, já anotei, inclusive. E eu achei muito importante o debate, muita coisa para pensar. Me sinto muito grata por ter sido a mediadora dessa discussão tão enriquecedora. O pessoal no chat também está dizendo que a mesa foi linda, que adorou a discussão. Então, eu acho que eu vou encerrando aqui, lembrando que a semana acadêmica continua, e amanhã teremos oficinas, teremos outras rodas de conversa, outras mesas palestrantes interessantes, então confiram lá o cronograma no PET Bio. Muito obrigada, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Se cuidem.